Você sabia que existe um momento na vida em que ajudar seu filho pode ser a pior coisa que você pode fazer por ele? Mãe, se você está assistindo este vídeo, provavelmente seu coração de mãe já se apertou só de ouvir isso. Mas hoje, através dos ensinamentos milenares de Confúcio, vou te mostrar exatamente os 5 momentos cruciais em que dizer não ao seu filho adulto é, na verdade, o maior ato de amor que você pode oferecer. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente a relação com seu filho e, mais importante ainda, pode ser o que ele precisa para finalmente crescer de verdade. Confúcio dizia que o homem superior compreende o que é moral, o homem inferior compreende o que vende. Hoje você vai entender por que às vezes não ajudar é o que há de mais moral que podemos fazer. Olá, querida mãe. Eu sou o Confúcio em Casa e este é o canal onde exploramos a sabedoria oriental aplicada ao nosso dia a dia como mães de filhos adultos. Se você é nova por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos conteúdos que vão te ajudar a navegar por essa fase tão delicada e importante da maternidade. Hoje vamos falar sobre um tema que sei que vai mexer com você. É sobre aqueles momentos em que nosso instinto maternal grita para ajudar, mas nossa sabedoria sussurra para parar. Confúcio, o grande filósofo chinês que viveu há mais de 2.500 anos, nos ensinou que não se preocupe com o fato de as pessoas não reconhecerem suas habilidades. Preocupe-se com o fato de você não reconhecer as habilidades das pessoas. Esse ensinamento é profundo quando aplicamos à maternidade. Quantas vezes não reconhecemos as habilidades dos nossos próprios filhos porque estamos sempre prontas para resolver tudo por eles? Quantas vezes nossa ajuda, na verdade, impede que eles desenvolvam suas próprias capacidades? Confúcio também disse: o homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Nossos filhos precisam aprender a carregar suas próprias pedras, uma de cada vez, para que um dia possam mover suas próprias montanhas. E nossa função como mães sábias é saber quando segurar nossa mão estendida. O primeiro momento em que você não deve ajudar seu filho é quando ele precisa aprender com as consequências naturais de suas escolhas. Confúcio nos ensinou que cometer um erro e não corrigi-lo é cometer um segundo erro. Mas como nossos filhos vão aprender a corrigir seus erros, se sempre corremos para protegê-los das consequências? Imagine esta situação. Seu filho adulto gastou todo o salário no início do mês comprando coisas supérfluas e agora está sem dinheiro para comer nos últimos dias. Seu coração de mãe quer imediatamente transferir dinheiro para a conta dele, não é mesmo? Mas espere. Confúcio dizia: estude o passado se você quer definir o futuro. Se você sempre resolve a situação financeira do seu filho, qual futuro você está definindo para ele? Um futuro onde ele nunca aprende a administrar seu próprio dinheiro, onde ele nunca desenvolve responsabilidade financeira. A consequência natural de gastar tudo no início do mês é passar dificuldades no final. É desconfortável? Sim. É doloroso para nós, mães? Absolutamente. Mas é necessário para o crescimento dele. Quando você não intervém, você está permitindo que a vida seja a professora dele. Que a vida é uma professora muito mais eficiente do que nós, mães, jamais seríamos. Lembro-me de uma mãe que me contou sobre seu filho de 28 anos que vivia pedindo dinheiro emprestado. Ela sempre dava, com pena dele, até que um dia decidiu parar. O filho passou um mês comendo miojo e arroz, mas no mês seguinte começou a controlar melhor seus gastos. Hoje, 3 anos depois, ele tem uma reserva de emergência e nunca mais precisou pedir dinheiro para ela. Confúcio nos lembra que o caminho do superior é triplo: virtuoso, está livre da ansiedade; sábio, está livre da perplexidade; corajoso, está livre do medo. Para que nossos filhos se tornem superiores nesse sentido, precisamos ter a coragem de deixá-los livres da nossa ansiedade maternal. O segundo momento crucial é quando seu filho está claramente fugindo de uma responsabilidade que é dele. Confúcio ensinou que o homem superior pensa na virtude, o homem pequeno pensa na comodidade. Quando corremos para resolver os problemas dos nossos filhos,
Estamos incentivando-os a pensar na comodidade, não na virtude. Vamos pensar em exemplos práticos. Seu filho tem um problema com o chefe no trabalho. Em vez de conversar com o superior ou procurar recursos humanos, ele vem chorando para você, esperando que você ligue para a empresa ou que você o aconselhe a simplesmente sair do emprego. Seu instinto pode ser protegê-lo, mas isso seria um desserviço. Confúcio dizia: não importa quão devagar você vá, desde que não pare. O crescimento pessoal às vezes é lento e desconfortável. Quando seu filho enfrenta um conflito no trabalho, essa é uma oportunidade para ele desenvolver habilidades de comunicação, resolução de conflitos e maturidade profissional. Outra situação comum. Seu filho adulto tem problemas conjugais e quer que você interfira na relação dele com o cônjuge. Talvez ele queira que você converse com a nora ou que você tome partido em uma discussão. Aqui, sua não interferência é fundamental. Cada casal precisa desenvolver ferramentas próprias de resolução de conflitos. Quando vemos homens de caráter oposto, devemos nos voltar para dentro e examinar a nós mesmos, ensinou Confúcio. Em vez de tentar resolver o problema matrimonial do seu filho, você pode incentivá-lo a se examinar, a entender sua própria parte no conflito e a desenvolver maturidade emocional. Uma mãe me relatou que durante anos se envolveu nos problemas conjugais do filho, defendendo-o e criticando a nora. O resultado? O casamento quase acabou e ela quase perdeu o relacionamento com ambos. Quando ela parou de interferir e começou a incentivar o filho a assumir sua responsabilidade, o casamento melhorou. Lembre-se, quando seu filho foge da responsabilidade e você permite, ensina que sempre haverá alguém para resolver seus problemas. Isso não é amor, é dependência emocional. O terceiro momento em que você não deve ajudar é quando sua ajuda impede o crescimento pessoal do seu filho. Confúcio ensinou que não se pode abrir um livro sem aprender alguma coisa. Mas e se nós, mães, estamos lendo o livro pelos nossos filhos o tempo todo? Como eles vão aprender? Este é talvez o ponto mais sutil e difícil de reconhecer. Muitas vezes, nossa ajuda parece positiva, mas cria dependência que impede a autonomia. Confúcio disse: aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em perigo. Fazendo tudo pelos nossos filhos, eles param de pensar e, ao deixarem de pensar, ficam perdidos. Vamos a alguns exemplos. Seu filho adulto procurando emprego e você ajudando com o currículo. Parece amor, mas o que realmente acontece? Você está privando seu filho da iniciativa própria, habilidades de pesquisa, confiança por mérito. Confúcio dizia: escolha um trabalho que você ama e nunca precisará trabalhar um dia na vida. Como descobrir o que ama se sempre escolhemos por eles? Outra situação. Seu filho com problemas de saúde mental, como ansiedade ou depressão. Seu instinto é assumir tarefas dele para aliviar o estresse. Você pode fazer tarefas domésticas, resolver questões burocráticas ou ligar para o trabalho quando ele não consegue ir. Embora sua intenção seja boa, você pode estar reforçando um ciclo de dependência. Confúcio lembra: nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos toda vez que caímos. Impedir que ele cair impede de experimentar a glória de se levantar sozinho. É importante distinguir entre apoio e substituição. Apoio é incentivar a procurar ajuda, estar presente, ajudar a encontrar estratégias. Substituição é fazer tudo por ele. Apoiar fortalece, substituir enfraquece. O quarto momento em que você não deve ajudar seu filho é quando há sinais claros de que ele não valorizará sua ajuda. Confúcio nos ensinou: não dê conselhos a quem não os solicita. Mas eu vou além: não dê ajuda a quem não a valoriza. Isso pode soar duro, mas é profundamente sábio. Como reconhecer quando seu filho não valoriza sua ajuda? Existem sinais muito claros. Primeiro, ele pede ajuda constantemente para os mesmos tipos de problema, nunca aprendendo ou mudando comportamentos. Segundo, ele não demonstra gratidão genuína, trata sua ajuda como algo que lhe é devido. Terceiro, ele não faz esforços próprios antes de pedir sua ajuda. Confúcio disse: não se preocupe em não ter posição.
Preocupe-se em ser digno de uma posição. Quando seu filho não valoriza sua ajuda, ele está, essencialmente, não sendo digno dela. E continuar ajudando nessas circunstâncias não só não ajuda ele, como prejudica você e a relação entre vocês. Vamos imaginar uma situação concreta. Seu filho de 30 anos vive em um ciclo. Arruma namorada. A relação fica séria. Ele pede dinheiro emprestado para impressionar a moça, talvez para um presente caro ou uma viagem. A relação termina. Ele fica deprimido e nunca paga o dinheiro de volta. Então conhece outra pessoa e o ciclo recomeça. Se você já vivenciou isso 3 ou 4 vezes e continua emprestando dinheiro, você não está ajudando seu filho. Você está financiando um padrão destrutivo. Confúcio nos alerta: cometer um erro e não corrigi-lo é cometer um segundo erro. Continuar ajudando alguém que não valoriza a ajuda é cometer o segundo erro. Mas como quebrar esse ciclo? A resposta está em outro ensinamento de Confúcio. O homem superior é modesto em suas palavras e excede em suas ações. Em vez de dar longos sermões sobre por que você não vai mais ajudar, simplesmente pare de ajudar. Suas ações falarão mais alto. Isso não significa cortar o relacionamento ou parar de amar seu filho. Significa estabelecer limites saudáveis. Você pode dizer: filho, eu te amo demais para continuar participando deste ciclo. Quando você estiver pronto para fazer mudanças reais na sua vida, estarei aqui para apoiá-lo de formas que realmente o ajudem a crescer. Uma mãe me contou que fez exatamente isso. O filho ficou bravo inicialmente, mas depois de 6 meses procurou um terapeuta, começou a trabalhar suas questões relacionais e hoje tem um relacionamento estável há 2 anos. Ele agradeceu à mãe por ter tido a coragem cruel de parar de ajudar de forma prejudicial. O quinto e último momento em que você não deve ajudar seu filho é quando essa ajuda está prejudicando significativamente sua própria vida, financeira, emocional ou fisicamente. Confúcio nos ensinou: quando não sabemos a vida, como podemos saber sobre a morte? Eu adapto. Quando não cuidamos de nossa própria vida, como podemos verdadeiramente cuidar da vida dos outros? Este ponto é especialmente importante para nós, mães, porque fomos criadas na crença de que devemos nos sacrificar incondicionalmente pelos filhos. Mas Confúcio tinha uma visão mais equilibrada. A virtude está no meio. Existe um ponto de equilíbrio entre ser uma mãe amorosa e ser uma mártir. Vamos ser bem práticas. Se ajudar seu filho está comprometendo sua aposentadoria, você precisa parar. Se você está constantemente estressada, perdendo noites de sono ou desenvolvendo problemas de saúde por causa das demandas do seu filho adulto, você precisa parar. Se seu casamento está sofrendo por isso também. Por quê? Porque Confúcio nos ensinou que aquele que não planeja há muito tempo encontrará problemas à sua porta. Se você não cuida da sua própria estabilidade financeira, emocional e física, você não terá recursos para ajudar ninguém no futuro, nem seu filho, nem você mesma. Além disso, quando você se sacrifica ao ponto do prejuízo próprio, você está modelando um comportamento perigoso para seu filho. Você está ensinando-o que é aceitável drenar os recursos de outras pessoas, que é normal que uma pessoa se anule para servir aos outros. Isso não é saudável para ninguém. Confúcio disse: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Voltamos essa frase. Você gostaria que seu filho se sacrificasse ao ponto de prejudicar a própria vida para ajudar outra pessoa? Provavelmente não. Então, por que você faz isso? Lembro de uma mãe que conheci que havia emprestado tanto dinheiro para o filho que teve que hipotecar a casa. Ela estava trabalhando aos 70 anos para pagar as dívidas criadas pela ajuda ao filho. O filho, por sua vez, continuava com hábitos financeiros irresponsáveis. Quando ela finalmente disse não, por não ter mais como dizer sim, foi um choque para ambos. Mas foi também o início da recuperação dela e do crescimento dele. Hoje, depois de 5 anos, ela tem sua estabilidade financeira recuperada e ele aprendeu a ser responsável com dinheiro. Confúcio nos lembra: se você quiser governar uma nação, primeiro ponha sua casa em ordem. Se você quer verdadeiramente ajudar seu filho,
primeiro ponha sua própria vida em ordem. Você não pode dar o que não tem. Agora que exploramos os 5 momentos em que não devemos ajudar, vamos aprofundar a sabedoria por trás dessas decisões difíceis. Confúcio nos ensinou que o homem sábio não se exibe, por isso brilha. Às vezes, não ajudar é justamente permitir que os filhos brilhem por si próprios. A filosofia confuciana fala sobre Wu Wei, que significa não ação, ou ação sem esforço. Não é inatividade, mas saber quando não intervir para deixar as coisas seguirem seu curso natural. Na maternidade, isso é saber quando dar um passo atrás. Confúcio disse: a natureza humana é boa, mas pode ser corrompida pela educação inadequada. Nossa educação excessiva pode prejudicar a capacidade dos nossos filhos de crescer por si próprios. Quando fazemos tudo por eles, resolvendo problemas e protegendo de consequências, estamos inadvertidamente impedindo seu crescimento natural. Uma árvore protegida do vento nunca desenvolve raízes profundas e cai numa tempestade. Nossos filhos precisam dos ventos da vida, desafios e responsabilidades, para desenvolver raízes fortes de caráter e habilidades. Assim, crescem conscientes de sua própria força e resiliência. O filósofo diz: quando ando com 2 pessoas, cada uma me ensina algo. Os filhos também podem ser nossos professores, ensinando sobre paciência, confiança e crescimento, se estivermos dispostos a aprender com eles. Existe uma diferença entre amor e apego. Amor liberta, apego prende. Amor-maternidade equilibrada significa deixar os filhos lutarem, falharem e aprenderem por si próprios. Decidir não ajudar é metade da batalha. A outra metade é comunicar essa escolha com amor. Confúcio ensinou que palavras gentis têm ecos infinitos. Como fazer o nosso não ecoar com amor? Primeiro, seja clara, direta, sem ser defensiva. Não se justifique exaustivamente. Confúcio disse: o homem superior é fácil de servir, difícil de agradar. Seja firme na decisão, sem tentar agradar demais. Exemplo: filho, eu te amo muito, e é por isso que não vou resolver isso por você. Confio na sua capacidade de lidar com a situação e sei que sairá mais forte. Uma mensagem diferente de um não defensivo. Segundo, ofereça apoio emocional mesmo sem uma solução prática. Diga: não vou emprestar dinheiro, mas estou aqui para conversar. Confúcio lembra: ouvir sem refletir é inútil. Ajude na reflexão, não na evitação do pensar. Terceiro, mantenha abertas as possibilidades de ajuda que realmente promovam crescimento. Não vou fazer seu currículo, mas posso ajudar a pensar nas suas experiências. Ou, vamos praticar como falar com seu chefe. Uma técnica útil: ajuda socrática. Faça perguntas para que o filho encontre suas próprias soluções. O que você faria nessa situação? Quais opções considerou? O que aprendeu na última experiência? Confúcio disse: não abro a porta para quem não quer aprender. Assim, nossa ajuda deve focar em filhos que buscam crescer, não apenas resolver seus problemas momentâneos. Lembre-se que é normal o filho ficar bravo inicialmente. Quando a raiva surge, pense nas consequências. Limites saudáveis trazem resultados mais duradouros do que ceder à emoção momentânea. Agora vamos abordar o elefante na sala: a culpa. Quase toda mãe que tenta implementar esses princípios enfrenta ondas intensas de culpa. E se ele realmente precisar da minha ajuda? E se algo ruim acontecer? E se ele achar que eu não o amo? Confúcio nos dá sabedoria para lidar com esses sentimentos também. O filósofo chinês disse: a pessoa que persegue 2 lebres ao mesmo tempo não pega nenhuma. Quando tentamos proteger nossos filhos de tudo e ajudá-los a crescer, acabamos não conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra efetivamente. Precisamos escolher: queremos filhos protegidos ou filhos crescidos? A culpa maternal vem de crenças equivocadas. A primeira é que somos responsáveis pela felicidade dos filhos adultos. Confúcio ensina: a felicidade não depende daquilo que nos falta, mas da forma como usamos aquilo que temos. A felicidade do seu filho depende de como ele usa seus recursos internos, que só se desenvolvem com experiência, até mesmo com experiências difíceis.
A segunda crença é que amor se mede pela quantidade de ajuda. Mas Confúcio lembra: melhor um diamante com uma falha do que um seixo perfeito. Nosso amor precisa às vezes ter a dureza do diamante genuíno, em vez de um seixo macio e inútil. A terceira crença é que devemos sempre colocar os filhos em primeiro lugar. Confúcio ensinou sobre equilíbrio. Uma vida desequilibrada, onde se anula totalmente para servir outro, não é saudável nem harmoniosa. Podemos amar profundamente e manter limites. Como lidar com a culpa? Primeiro, lembre-se, culpa não é evidência de erro moral. Você pode se sentir culpada e ainda fazer a coisa certa. Confúcio disse: não te preocupes em ser reconhecido, mas em ser digno de reconhecimento. Seja digna de reconhecimento por criar um filho independente, mesmo sem reconhecimento imediato. Segundo, mantenha o foco a longo prazo. Confúcio ensinou: não importa quão devagar você vá desde que não pare. O crescimento do seu filho pode ser lento. Continue. Terceiro, busque apoio de outras mães na mesma jornada. Confúcio disse: quando eu ando com duas pessoas, cada uma me serve como professor. Outras mães podem ensinar você a amar com limites. É importante entender: não ajudar nem é abandono, é libertação. Confúcio fez: se quer governar um povo, deve falar sua língua. Na maternidade, falar a língua do crescimento, não da dependência, é fundamental. Abandonar é cortar relações ou ignorar necessidades legítimas. Libertar é amar suficiente para permitir que enfrentem suas batalhas e fortaleçam sua força. Confúcio: dar um peixe a alguém é alimentá-lo por um dia. Ensinar a pescar é alimentá-lo para a vida toda. Existe um terceiro nível: parar de dar peixe para motivar a aprender a pescar. A libertação mantém as portas do coração abertas, enquanto fecha as da dependência. Você continua disponível, mas sem ser a primeira linha contra os problemas do seu filho. Pense na metáfora do pássaro. Empurrar os filhotes do ninho não é crueldade, é amor. Assim, quando você para de resolver tudo, está sendo sábia. Você acredita que seu filho tem asas e que pode voar. Eu o amo demais para deixar de acreditar nisso. Confúcio: o homem nobre exige mais de si mesmo. Ao exigir pouco do seu filho, ele se torna nobre e corre atrás de si mesmo. Digas: filho, não te abandonei. Te liberto para ser tudo o que pode ser. Meu amor por você é grande. Sobre exemplos práticos, Confúcio dizia: saber o que é certo e não fazer é covardia. Veja como aplicar na vida real. Situação 1. O filho perde o emprego pela terceira vez. Reação antiga: oferecer dinheiro, procurar vagas, assumir contas. Reação sábia: oferecer apoio emocional, perguntar o que aprendeu, sugerir reflexão. Estabeleça um prazo. Responsabilidade é do filho. Situação 2. A nora reclama do seu filho nas redes sociais. Reação antiga: envolver-se, defender ou confrontar. Reação sábia: não se envolver. Se pedir conselho, pergunte: como melhorar a comunicação? Aos poucos, o silêncio é um presente. Situação 3. Seu filho quer abandonar a faculdade no último ano. Reação antiga: pânico, chantagem ou ameaça. Reação sábia: ouvir, perguntar sobre consequências, deixar que decida, pois pensar sem aprender é perigoso. Situação 4. Pede dinheiro emprestado de novo. Reação antiga: emprestar pela última vez. Reação sábia: questionar o plano para não pedir de novo. Sugerir orçamento. Recusar com calma se não houver plano de mudança. O segredo é a consistência. Confúcio lembrou: o homem superior pensa na virtude, o pequeno na comodidade. Seja virtuosa na sua persistência. Agora que falamos extensamente sobre quando não ajudar, é importante esclarecer quando a ajuda é apropriada e necessária. Confúcio nos ensinou sobre equilíbrio, e o equilíbrio significa saber quando agir e quando não agir. O superior considera a justiça como essencial em tudo. Ele a executa de acordo com os ritos, a expressa com humildade e a completa com sinceridade. Devemos ajudar quando há uma emergência real e temporária fora do controle do nosso filho. Se ele sofreu um acidente e está doente, enfrentando uma catástrofe natural ou passando por uma crise de saúde mental aguda, nossa ajuda é apropriada e necessária.
Essas são situações extraordinárias, não padrões de comportamento. Devemos ajudar quando nosso filho demonstra esforço genuíno e responsabilidade pessoal. Se ele responde, faz sua parte, mas enfrenta dificuldades temporárias, nossa ajuda pode ser justificada. Confúcio disse: "Não me preocupo em não ser conhecida, me preocupo em não conhecer os outros." Conheça verdadeiramente a situação do seu filho antes de decidir. Devemos ajudar quando há um plano claro de crescimento, e nossa ajuda é um investimento, não um remendo. Se seu filho tem um plano para melhorar sua situação e explica como sua ajuda o levará à independência. Se ele pede apoio que promove crescimento, como ouvir enquanto pensa ou sua opinião em decisões, ou apoio emocional, isso é ajuda construtiva. A regra de ouro é perguntar: essa ajuda capacita meu filho ou o incapacita? Confúcio ensinou: se quiser prever o futuro, estude o passado. Ajuda que trouxe crescimento é boa ajuda. Se a ajuda resultou em dependência ou problemas similares, provavelmente não é. Apoio emocional e físico também são formas de ajuda. Estar presente, ouvir, oferecer perspectiva, celebrar vitórias e consolar perdas legítimas. Se acha que tem ajudado demais e quer mudar, Confúcio ensina: não importa quão longe tenha ido no caminho errado, volte. É possível criar algo melhor a partir de mudanças sinceras. O primeiro passo é honestidade. Converse francamente com seu filho sobre as mudanças. Diga: percebi que minha ajuda talvez não tenha sido a melhor para seu crescimento. Farei mudanças na minha resposta. Confúcio disse: quem comete um erro e não o corrige comete um segundo. Não tenha medo de admitir falhas na sua abordagem anterior. Você está em crescimento, não é uma mãe ruim. O segundo passo é consistência gradual. Mude devagar, comece com pequenas mudanças e seja firme. Por exemplo, ajude-o a fazer um orçamento em vez de dar dinheiro toda hora, ou ouça sem dar conselhos. O terceiro passo é comunicar claramente as novas expectativas. Diga: a partir de agora, vou perguntar o que você já tentou ao trazer um problema e o que acha que pode tentar. Use as lições do passado para definir um futuro melhor na relação. Quais padrões não funcionaram? O que deseja que seja diferente? Espere resistência. Seu filho pode se confundir ou tentar manipular. Seja paciente, mas firme. Celebre os progressos. Reconheça quando ele resolve algo sozinho ou aceita decisões sem drama. Confúcio lembra: melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Mudar como se relaciona com um filho adulto impacta toda a família. Confúcio ensina que a harmonia verdadeira é baseada na verdade, não na evitação de conflitos, dizendo: em um grupo de 3, sempre há um professor. Se tem outros filhos, eles podem reagir diferente às mudanças. Alguns podem se sentir aliviados, outros inseguros. Seja transparente sobre seus motivos e consistente na sua postura. Se você for casada, seu parceiro pode ter opiniões diferentes. Comunicação aberta é essencial. Alguns podem se sentir aliviados com a mudança, outros preocupados com conflitos temporários. Confúcio disse: quando vemos homens de valor, devemos pensar em nos igualar a eles. Quando vemos homens sem valor, devemos examinar nossos próprios corações. Use a mudança como oportunidade de crescimento familiar. Outros membros podem tentar sabotar suas ações, ajudando o filho de formas antigas ou criticando sua firmeza. Mantenha-se firme, Confúcio. O homem superior é modesto em palavras e excede em ações. Se tiver netos, pense como essas mudanças os afetam. Deseja que vejam relacionamentos saudáveis e limites claros. Amor sem limites não é presente. Limites também são amor. Você está modelando para toda a família um relacionamento adulto saudável. Confúcio. O exemplo é mais eficaz que o preceito. Seu exemplo pode ensinar sobre relacionamentos saudáveis para toda a família. Haverá momentos em que você vai querer voltar aos padrões antigos. Seu filho passará por uma dificuldade particular e seu coração maternal vai gritar para você salvá-lo mais uma vez. Confúcio nos preparou para isso. Nossa maior glória não está em nunca cair, mas em nos levantarmos toda vez que caímos. Reconheça que recaídas são parte do processo.
Você pode ter um momento de fraqueza e emprestar dinheiro quando tinha decidido não emprestar mais. Ou pode resolver um problema que havia decidido deixar que ele resolvesse sozinho. Não se torture por isso. Confúcio disse: cometer um erro e não corrigi-lo é cometer um segundo erro. O primeiro erro foi a recaída. O segundo erro seria desistir completamente dos novos padrões. Quando você tiver uma recaída, volte o mais rápido possível aos princípios que estabeleceu. Você pode até mesmo conversar com seu filho sobre isso. Eu resolvi isso para você desta vez, mas percebi que isso não te ajuda a crescer. Da próxima vez, vou me manter firme no que combinamos. Uma estratégia útil é ter um sistema de apoio. Outras mães que passaram por processo similar, um terapeuta ou um grupo de apoio. Quando sentir vontade de ceder, ligue para alguém que possa te lembrar de seus objetivos maiores. Confúcio valorizava a sabedoria da comunidade. Quando eu ando com duas pessoas, cada uma me serve como professor. É importante reconhecer seus gatilhos emocionais. Talvez você sempre ceda quando seu filho chora, ou quando ele usa certas palavras, ou quando está particularmente estressada. Confúcio nos ensinou: conhecer-se é a sabedoria suprema. Quanto melhor você se conhece, melhor pode se preparar para momentos de tentação. Mantenha um diário das situações em que manteve limites e dos resultados positivos que observou. Releia essas anotações quando estiver tentada a recair. Confúcio disse: aprender